Não, eu tenho uma opinião formada disso aí. Tu quer ouvir? Fala, fala. Vamos lá. Pra mim, o Eurico tem dois momentos. Foi o que você falou. Só faltou você dar nome a esses momentos. Tem um momento como vice-presidente de futebol e tem o Eurico, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, presidente administrativo. São cargos completamente diferentes e funções diferentes mesmo. E aí, pra mim, que é o grande erro dele. O Eurico, pra mim, ele vai, né, espero eu que esteja num bom lugar, já não tá mais aqui entre nós. Ele era um monstro do final dos anos 2000 pra trás, em bastidor. Era o cara da federação, era o cara de Flamengo tá contratando um jogador, ele era maluco, ele ia na casa do cara, vai lá merda nenhuma não, rasgava o contrato aqui, Ele ó. brigou pelo Vasco como ninguém nunca brigou. A verdade é Concordo, essa. mas ele era o cara do bastidor. Era o cara do pulso firme do futebol, pra estar no vestiário, dar duro em jogador, ensinar a importância do clube. Ele sabia mexer com o jogador e uma coisa que me assusta, eu já via muitos relatos em televisão, matéria, todas as pessoas que eu trago aqui, quando sem querer surge o nome do Eurico, não tem um funcionário e um jogador do Vasco que eu entrevisto que fale mal dele. É Pois é. incrível. E quem eu escuto falar mal dele é sempre quem trabalhou com imprensa. É um jornalista, é um apresentador, são as pessoas que eu vejo bater nele. Mas todos os jogadores, inclusive os atuais, vou te dar um exemplo do Paulo Vitor, uma resenha em off. Lá em Arraial do Cabo, tava eu, ele e o Denilson na praia, jogando futebol. Sei que conversa vai, conversa vem, surgiu o nome do Eurico na resenha, ele jogando bola na praia. Ele, irmão, fala mal do Eurico perto de mim não. Aí ele falou, mas por quê? Ele falou, cara, o Eurico era um cara que, pra gente que era atleta, o cara era presente, fazia de tudo pela gente, honrava o clube, e o Zacomé esses dias deu um relato pra mim muito importante. O Eurico, ele não tava presente apenas no futebol. Porra, tinha regata do Vasco, o cara era o primeiro a chegar, Remo, isso. ele tava lá, acompanhava o Remo, ele conhecia o nome dos funcionários por nome, acompanhava o basquete, o futsal, ele tava muito presente. Mas na minha concepção, e respeito a opinião de quem pensa diferente, ele era um monstro genial nisso aí, no bastidor. Quando talvez, porra, eu fiz de tudo, conheço todo mundo, agora é minha hora de... Porque tinha isso. Eu acho que, de uma certa forma, todo mundo tem um pouco de vaidade. Pô, eu faço tudo aqui, mas é o Salgado no final das contas. Desculpa, é o Calçada no final das contas, o presidente. O Louro, por mais que alguém chame Eurico, mas o presidente não era eu. E aí, quando ele passa pro outro lado do balcão, é onde vem as cagadas. Então eu acho que, um exemplo, uma coisa é você ser um dono de uma empresa de mala. Não necessariamente você vai se meter a fazer construção civil, você vai desempenhar bem. Às vezes você tem habilidade para uma coisa e não para outra. Exatamente. Então acho que o grande problema dele foi esse. E quando vira os anos 2000, o mundo muda muito. Antigamente era um mundo meio predatório, tinha aquela imposição do ir na bastidor de federação, não vou cancelar a merda do jogo, tá errado, a treta dele com o Pablo Escobar, invadir campo no meio do jogo. Era foda, mané. Não, essas paradas naquela época, o futebol de certa forma ainda era meio amador, era um esporte profissional, mas que ainda permitia algumas canetadas e alguns gestos amadores, que nisso aí ele era culhudo, e ele fazia. Sendo que quando vira os anos 2000, as coisas começam a mudar. Surgem os centros de treinamento, a profissionalização de um monte de coisa. Mas ele ainda tinha a cabeça dos anos 80, dos anos 90. Mas é engraçado, né, Diguinho? Hoje a gente ainda precisa de certas coisas do passado, né, cara? Aquela influência de bastidor, Isso é não sei importante. o quê. Isso é importante Mas pra já não é, cacete. mas já E, não porra, é mais ninguém na, faz igual mas ele, já né? não é mais na marra. Você continua precisando se relacionar no bastidor, mas hoje é mais no jeito. Hoje é mais no jeito. Cara, eu tenho maior admiração por ele, maior respeito por ele, independente de qualquer outra coisa. Não posso... como eu te falei, a gente tem que saber separar as coisas e reconhecer todas as virtudes, todas as conquistas. Ele foi um cara muito foda pro Vasco na década de 90. Sim. Muito foda pro Vasco. Teve aquele episódio ali do jogo contra o São Caetano, eu tava no estádio, tava na social, né, quando cai o alambrado. Meu irmão, e se não é ele... A gente teria perdido o título ali. Inclusive, era bem claro pelo regulamento, né? Se o clube mandante fosse responsável pela paralisação do jogo devido à questão de superlotação, por exemplo, como foi, era mais ou menos isso que dizia o regulamento, o clube seria considerado perdedor. E aí vem o Eurico, consegue fazer com que tenha um novo jogo já em fevereiro do ano seguinte e o Vasco foi campeão. Isso tira o mérito do Vasco de forma alguma.
né? Porque o Vasco realmente tinha o melhor time, o Vasco fez o melhor campeonato e fatalmente poderia ter jogado em São Januário, poderia... Tem muita gente, se fosse em São Januário aquele gol, o Ademar já tinha metido uma bola na trave, não sei o quê. Porra nenhuma. O Vasco em São Januário... Meu irmão, sabe qual é a música que eu tenho a maior saudade de escutar no Maracanã, em São Januário, Dieguinho? Não é mole, não. Aqui no Rio ninguém ganha do Vascão. Essa música sumiu. Meu irmão, sumiu. Por quê? Porque o Vasco parou de ser respeitado pelos adversários de São Januário, cara. Tem certas coisas que às vezes a gente fala, por exemplo, meu irmão, tem que tirar a água do vestiário mesmo. Tem que fechar a porta pros caras demorar um pouquinho pra entrar. Tem certas coisas ainda, né, cara? O que eu sinto muita falta, por exemplo, no futebol, são os bad boys. Cara, eu acho, assim, não bad boy no sentido daquele cara que porra, exagera, né? Mas aquelas declarações, né? Joga pra um lado, joga pro outro, sempre com respeito. Tem o outro lado da moeda disso aí. Qual é o outro lado da moeda? O mundo mudou. Mudou. Nessa época que você tá dizendo aí, o Renato, o Edmundo, o Romário, Pô, meu irmão era muito bom, o Joel né? Santana, era maneiro, sendo que no mundo de hoje o atleta ele não é só mais um atleta, ele sozinho ele é a própria marca dele. Exatamente. Então tem um relacionamento com a imprensa, tem marcas, ações comerciais. A gente vive um mundo mais raivoso hoje também, certas atitudes infelizmente descambam para violência. Então assim, hoje o mundo mudou muito. Então tem certas atitudes que cabiam no passado que hoje talvez não coubesse mais, né? Entendeu? Eu acho que muda. Hoje, por exemplo... Mas dá saudade, não tá, Não, Dieguinho? claro que... De ver o Edmundo rebolando, de ver o Edmundo correndo de costas. Eu não vou longe. Vamos lá. O mundo é tão maluco e muda de uma maneira que eu não sei se o gesto do Edmundo hoje teria o mesmo efeito que teve naquela época. Eu tenho certeza que não. Hoje... E já ia levar para outro lado, entendeu? O mundo mudou muito. Antigamente a gente aceitava muito bem a picardia, o deboche. O pessoal do Corinthians ganhando do Palmeiras imitando porco no meio do campo. Naquela época funcionou. Hoje é afronta. Pô, o caso dos caixões no Grenal... Pô, o jogador do Grêmio foi pegar a caixa. Meu irmão, a porrada comeu no estádio. Porque hoje o público enxerga um pouco diferente. Hoje tu vai fazer uma brincadeira, o cara quer te matar, quer te dar um tiro. O mundo tá violento. Pois é. Futebol tá ficando chato. Tá chato. Eu concordo contigo. Mas infelizmente tá ficando chato porque a sociedade tá muito extremista. E até pela própria segurança, algumas coisas a gente vai diminuindo. Você acabou de narrar aqui que você entrava no Maracanã e a capacidade era o dobro, o triplo do que é hoje. Vários jogos eu vi com mais de 100 mil pessoas no estádio no Maracanã. O triplo do que hoje, e entrava as duas torcidas juntas. Em São Paulo, o clássico é com torcida única. Que dirá entrar duas e entrar junto. Pois é, graças a Deus ainda não precisou ser adotado aqui, né? Entendeu? Mas a gente ainda vê cenas do pau comendo. Então tem muita coisa no futebol de uma maneira geral que a gente tem que mudar. E só para finalizar de vez o assunto de Eurico, entre algumas coisas erradas que ele fez, na minha concepção, o maior ato de cagada, podemos dizer assim... SBT na camisa. Foi o SBT na camisa. Eu te digo por quê. Na hora o vascaíno acha do cacete, porra, essa emissora aí que persegue a gente, todo mundo, né? apoia o rival e o caramba 4, você acha maneiro. Sendo que o cara que ele ele tira a emoção e ele usa a razão... A televisão é o maior patrocinador do clube. Aí... Não tá na camisa, não tá em lugar nenhum. A televisão ainda é, e por muito tempo talvez continuará sendo o maior patrocinador do clube. É a mesma coisa de eu chegar hoje no meu podcast hoje que eu produzo dentro do YouTube e eu chegar aqui e começar a esculhambar o YouTube e falar do concorrente dele. Isso se você tem um pouco de senso, e isso é função do gestor. O torcedor ele pode ser passional, entendeu? Quantas e quantas vezes quando a câmera da Globo tá ali, a galera, ei, Globo, vai tomar caju. O torcedor pode fazer isso. Agora, um presidente de um clube, sabendo que a maior fonte pagadora do clube dele é a cota de televisão, jamais ele poderia fazer o que ele fez. E tem um livro interessante do Rodrigo Capello que ele conta bastidores disso. Tu sabe qual foi o desdobramento daquilo ali pro Vasco? Não. Os clubes de futebol, de uma maneira geral, eles têm o hábito errado de antecipar cotas de televisão. E de como é que surge o asfixiamento financeiro do Vasco? O Eurico tem a briga com a Nations Bank, né? Que pra mim foi um grande erro de sair botando dinheirinho em pismo, basquete, o diabo a 4, né? E deu-lhe a cagada que deu. E os americanos, o projeto olímpico, né? Os americanos saíram fora daquilo ali. E logo na sequência, depois de perder a Nations Bank, ele me apronta essa. O Vasco tinha cotas de televisão anos pra frente antecipada,
que a Globo fez? A Globo não parou de deixar dinheiro pro Vasco. Pelo relacionamento cordial. Conturbado, Não, cordial, a Globo, ela também, sem um clube, ela não tem o que vender de publicidade. Então o que normalmente as Tem até um jeito dela amarrar o clube. Sim. Né? Porque se você pega, por exemplo, 7 anos de TV antecipado e você faz um contrato... Tu tá na mão da Exatamente, televisão. você tá na mão da televisão. Você vai ter que renovar com ela, ou você vai ter que pagar a dívida antecipadamente. Né? Perfeito. Aí o que aconteceu nesse cenário? A Globo, não é pro Vasco, é pra todos os clubes. Ela sempre, eu quero empréstimo aí da cota de televisão como garantia. O Vasco tinha anos pra frente de cota de televisão adiantado. E aí quando o Eurico vai e me mete o logo do SBT, né, bonitão? Então beleza, eu não vou tirar nada do que é teu, porque a Globo depende do Vasco pra transmitir o Campeonato Brasileiro, o Carioca, ela não pode fazer, ela não é burra. O que o Eurico não teve de inteligência, a Globo teve naquele momento. O que ela fez? Tu quer me sacanear com o SBT, né? Eles passaram a maior vergonha, porque o jogo foi transmitido em TV aberta, o logo do SBT, a torcida gritando Silvio Santos, caramba. Então agora quem vai te fazer passar vergonha sou eu. Tu vai ficar até acabar as cotas de televisão que tu antecipou, até aqui tu não tem mais um centavo de televisão. Aí começa a asfixia do Vasco, porque a gente não tinha mais a Nations Bank, e a maior fonte de renda do clube é a cota de TV e estava antecipada há alguns anos. É isso. O Vasco, a Globo falou, eu não te dou mais um centavo.